Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 21 de janeiro, e o nosso devocional diário está em Marcos, capítulo de número 15. Jesus está sendo julgado, passa a noite sendo maltratado, julgado, e o versículo 1 já nos diz que logo ao amanhecer, os sacerdotes levam ele a Pilatos, ali o oficial romano que está na cidade de Jerusalém. Pilatos faz algumas perguntas a Jesus, como diz o versículo 2: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo diz: Tu o dizes. E muitas acusações foram feitas com Jesus, mas Jesus estava calado ali e Pilatos ficava maravilhado daquilo, porque Jesus, no fim das contas, poderia se defender das acusações que estavam sendo feitas. Era costume naquela época, na época da Páscoa, soltar um dos presos que estavam ali, aqueles que as pessoas pediam. Aquele que estava, podemos dizer, concorrendo com Jesus, diz o versículo 7, que era um homem chamado Barrabás, que era um amotinador e era um assassino. Ele tinha cometido uma morte num motim. E ali os sacerdotes, eles incitaram a multidão para que pedissem que soldassem a Barrabás, diz o versículo 11, e a multidão atendeu aquilo ali e eles quiseram que soltasse a Barrabás. Pilatos, vendo aquilo, pergunta: o que vocês querem que eu faça com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? E a resposta foi unânime no meio daquela multidão: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer a multidão, solta Barrabás, açoita Jesus e o entrega para ser crucificado, diz o versículo de número 15. Ali, antes de ser crucificado, Jesus ainda vai sofrer uma série de torturas, uma série de humilhações. Eles vestem ele de púrpura, colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele para simbolizar que ele seria o rei dos judeus realmente, e colocam na cabeça dele, o ferem, começam a saudá-lo, humilhá-lo, batem na sua cabeça, cospem nele, o adoram ali, escarnecendo dele. E foi horripilante o que Jesus passou na mão daqueles soldados ali, logo depois de ter saído a sentença de que seria crucificado. E Jesus, ele vai até o Gólgota e leva a sua própria cruz. No caminho encontra um homem que o ajuda a carregar por um pedaço do caminho aquela cruz, e logo o crucificam, repartem as suas vestes, e ali na terceira hora Jesus está ali já na cruz. A hora terceira, 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, depois de ter passado um fim de tarde, uma noite, uma madrugada, uma manhã, sendo ali açoitado, humilhado, massacrado pelos judeus e pelos soldados romanos, Jesus é crucificado. Em cima da cruz tinha a placa, a sua acusação estava ali: o rei dos judeus. E ele, além disso tudo, foi crucificado entre dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E ali não se passaram as humilhações, ali as pessoas passavam e diziam: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E no 32 diz assim: Cristo, rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que foram com ele crucificados juravam. Marcos, ele não relata a salvação de um daqueles que estavam crucificados ao lado de Jesus, mas o que nós sabemos é que os dois, a princípio, estavam ali zombando de Jesus, tanto quanto aquela multidão, tanto quanto aqueles sacerdotes que ali estavam, e Jesus estava perecendo ali naquela cruz. Diz Marcos no versículo 33 que na hora sexta, ou seja, meio-dia, os judeus, só para a gente entender isso, começam a contar os seus dias às 6 horas da manhã, na verdade, tá? De 6 da manhã, aí conta a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, e depois vem as vigílias da noite. Então, às 6 da manhã, tá? É a primeira hora, e então na sexta hora é meio-dia. Então, ao meio-dia, as trevas cobrem toda a terra. Na hora que o sol está a pino para ali se mostrar no céu, houve escuridão. A natureza já estava gemendo, com o Criador sendo ali massacrado daquela maneira. E essa escuridão durou até a hora nona, ou seja, até as 3 horas da tarde. Na hora nona, Jesus clama com grande voz e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós precisamos entender que este é o momento da dor. Jesus, por volta do meio-dia, ali já crucificado, sofrendo as dores físicas, começa agora, naquele momento de escuridão, a sentir o desamparo do próprio Pai. Por quê? A Bíblia
Bíblia é claro dizer que as nossas iniquidades, nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus. E naquele momento, o meu pecado, o seu pecado, o pecado daqueles por quem Cristo morreu, estavam sobre ele naquele momento. Ele sentiu a dor ali da morte eterna, sentiu a dor do inferno daqueles por quem ele estava morrendo. Foi a pior das dores, porque o pior do inferno é justamente a ausência de Deus lá naquele lugar. A pranto, a ranger de dente, a fogo, a trevas, mas a falta de Deus é o que traz mais dor, e Jesus sentiu isso, e ele clama: por que me desamparaste? Depois de todo aquele sofrimento, levando a minha dor, levando o meu pecado, diz o versículo 37, que Jesus dá um brado e expira naquele momento. Morreu. O Rei da Glória morre naquele momento. O Filho de Deus está ali crucificado e morto. Ali ao redor da cruz nós vamos ver muitas mulheres. Elas estavam olhando de longe, entre as quais estavam, diz o versículo 40, Maria Madalena, Maria Tiago, Menor, e José de Salomé. Elas também seguiam, serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Marcos faz questão de registrar as mulheres ali ao redor da cruz, servindo a Jesus durante seu ministério também. Ali no final estavam com ele. Chegada a tarde, Jesus já tinha morrido, e ali, como era sábado da preparação, como ele já tinha morrido, queriam tirá-lo da cruz, e ali um homem chamado José da Arimateia, um dos fariseus, senador honrado, diz o versículo 43, ele esperava o reino de Deus. Ele e Nicodemos por nome são citados, que participavam dos fariseus que tinham crido em Jesus Cristo. Ele ali ousadamente vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e Pilatos cede para que ele fosse ali enterrado, fosse colocado ali dentro daquela tumba, e foi colocado na tumba de José da Arimateia, um homem rico, cumprindo-se assim a escritura que dizia acerca disso. Jesus morreu. O Rei da Terra, o Rei do mundo, o Criador de todas as coisas, agora está ali dentro de uma sepultura. Mas nós sabemos o final, mas eu não vou adiantar para você. Eu só quero que você entenda que o capítulo 16 é que vai trazer a redenção final. Mas a morte de Jesus é um fato que nós temos que rememorar, porque aqui está ele levando as nossas dores e os nossos pecados. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de estar curtindo, não esqueça de estar compartilhando, fazendo um comentário. Qualquer pergunta também é muito bem-vinda, para que você possa tirar as suas dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.